vocês é: Cristo discipulará o seu povo. E eu quero pensar em iniciar este tema, falaremos 2 vezes sobre eles, com Mateus 28, 18 a 20. Quando caminhava com os discípulos de Emaús, o Senhor os repreendeu duramente, dizendo que eram tardos de coração para compreender todas as coisas que as Escrituras ensinavam. Ele lhes disse que, mostrando nas Escrituras, que Cristo deveria padecer para depois entrar em sua glória. E mostrou este processo que tanto entristecia o coração destes servos, ver Jesus crucificado e morto, ainda que tivessem ouvido a respeito da ressurreição, não foi suficiente para animar o coração dos discípulos. Mas então, o Senhor Jesus caminha com eles naquela estrada e expõe diante deles as Escrituras, e o seu coração arde. E eles então querem estar com aquele homem, e no partir do pão, seus olhos são abertos para reconhecer Jesus. Voltam e encontram também os discípulos em polvorosa, todos alegres, sabendo que o Senhor já havia aparecido, inclusive a Pedro. Todas estas coisas nesse contexto de convivência com os seus discípulos e tantos ensinos que o livro de Atos diz que naqueles 40 dias o Senhor trouxe para aqueles irmãos. Mas na sua despedida, em Mateus 28, nós encontramos o Senhor Jesus prestes a assumir o seu lugar de direito desde antes da eternidade. A sua oração, glorifica-me com a glória que tive contigo, antes da fundação do mundo, estava prestes para ser atendida. E a autoridade de Jesus sobre todos os povos, a autoridade de Jesus sobre toda a terra, estava conquistada não apenas pelo direito de criação como Criador que era, mas também estava agora estabelecida na vitória que ele teve sobre a morte e o modo como ele cumpriu o propósito do Pai, trazendo-nos redenção. É nesse momento que Jesus então afirma a sua autoridade aos discípulos. E ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele completa: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus está cheio de autoridade. No céu e na terra não há mais quem possa vencê-lo. Quando chega diante do trono, é dito que o Cordeiro que foi morto venceu e é digno de abrir o livro, algo que ninguém em outra parte poderia abrir. Agora, ele podia executar a sua vontade da maneira que quisesse. Diante de Pilatos, ele disse: se meu reino fosse deste mundo, eu mandaria os meus anjos e eles lutariam por mim. Mas não é assim que Jesus apresenta a sua autoridade. Quando o Senhor diz: eu tenho autoridade no céu e na terra, ele não diz que enviaria anjos e inundaria a terra com milagres, com sinais. Ele diz: vocês vão discipular pessoas em todos os lugares, batizando-os e ensinando-os o que eu tenho ensinado. Como o Senhor Jesus exerce a sua autoridade? Fazendo discípulos, dando à sua igreja o poder de fazer discípulos. Discipular, então, é a maneira como o Senhor Jesus escolhe exercer o seu domínio. Aquilo que ele linka, aquilo que ele liga automaticamente, diretamente a sua autoridade é: façam discípulos em todas as nações. Ajude-os a entender o que eu tenho feito. O poder de Cristo não se exerce através de grandes riquezas. O poder de Cristo não se exerce através de grandes milagres e sinais no céu e na terra. O poder de Cristo não se exerce através de grandes aglomerações e de grandes quantidades de pessoas. O poder de Cristo é exercido quando alguém se torna um discípulo.
Quando uma pessoa é tirada do império das trevas e trazida para o império da luz, é nesse momento que o céu se rejubila. É nesse momento em que há alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Há um hino no cântico binário presbiteriano que diz: os céus na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Meu intuito então é chamar a atenção de vocês para esta grande maravilha. Olhar como o Senhor Jesus exerce a sua autoridade, fazendo discípulos, discipulando-nos, mas também abrindo para nós, e especialmente vocês que têm um campo missionário tão vasto, esta segurança é na autoridade de Jesus e no modo como ele resolveu escolher exercer o seu governo, que nós vamos conduzir o trabalho do Senhor neste país. Quero então dividir a minha fala em alguns temas. Vou apresentá-los todos e falarei sobre eles nos 2 dias. Próximo slide, por favor. Pode passar todos. Ele está. Isso. O cristianismo se origina com Jesus. É Ele quem estabelece a relação com Ele, que nós devemos, então, conhecer o propósito que é trazido diante de nós. É quando o conhecemos, é quando sabemos o que Ele fez, é quando o imitamos, que estamos debaixo da sua autoridade, do seu reino. Então, eu quero trazer 3 temas desses tópicos. A pregação do Evangelho do Reino. Como Jesus começou este ministério de fazer discípulos. O chamado dos discípulos. Provavelmente conseguimos fazer esses 2 hoje. E a preparação destes discípulos. Ele foi o discipulador. Ele é o mestre. E se queremos fazer parte deste reino, e se queremos estar debaixo desta autoridade, e se há alguma coisa que possa nos identificar como parte do povo de Cristo, é quando nos tornamos imitadores de Cristo. E quando então conseguimos ver hoje acontecendo aquilo que nas ruas, nas estradas, na beira-mar da Palestina ocorreu quando Jesus chamou discípulos para seguir. O cristianismo se origina com Jesus. Como ele deve ser pregado? Como são feitos discípulos? A pregação do Evangelho do Reino é constituída, então, de 3 elementos que eu quero meditar com vocês e que é preciso para que alguém se torne discípulo. Ele precisa ouvir o Senhor dizer isto. É quando o Senhor Jesus fala a essas pessoas, quando o Evangelho do Reino é pregado, então discípulos são formados. E a primeira fala do Senhor Jesus ao exercer o seu ministério foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como Cristo governa a sua igreja, como Cristo governa o universo, Ele chama os homens ao arrependimento. E por que isso é importante? É importante porque os homens se rebelaram contra o seu Criador. Os homens não se prostraram diante daquele que construiu o universo. Os homens tendem a pensar que podem cuidar do seu próprio presente e do seu futuro. Há pessoas que imaginam que podem viver bem sem prestar honras àquele que é o Senhor de todo o universo. Isso não é possível. E o engano de Satanás tem levado milhões, milhares, bilhões de pessoas ao inferno, porque não reconhecem que se permanecerem nos seus pecados, eles serão destruídos. É preciso alertar, é preciso chamar a atenção das pessoas. Na atualidade, falar sobre pecado, falar sobre erro, falar sobre arrependimento, parece ser a mensagem mais estranha, mais distante
distante da realidade que se possa imaginar. O reino rebelde, o reino parasita, o reino da destruição e da morte, tem dito às pessoas que elas devem afirmar a si mesmas suas vontades, que elas podem ser o que quiserem e que elas devem ser atendidas e respeitadas da maneira que acharem melhor. Mas o Evangelho do Reino diz: arrependam-se, o reino está chegando. Arrependam-se, vocês vão prestar contas ao Rei. Arrependam-se, o caminho que vocês estão trilhando deixou de dar honra e glórias àquele que é o Senhor do universo. Arrependam-se, a sua religiosidade, as suas boas obras, os seus esforços pessoais, a sua responsabilidade familiar são insuficientes para que você possa oferecer alguma coisa que seja útil ao Rei de toda a terra. Hoje, nos nossos passeios, conhecendo alguns dos locais aqui de Lisboa, nós fomos ao Museu do Tesouro Real. A gente não poderia dar nenhum daqueles tesouros a qualquer pessoa ou rei. Por mais que nos esforcemos durante a vida, jamais conseguiremos qualquer um daqueles objetos oferecer para quem quer que seja. Mas os presentes para os reis humanos são tão valiosos e tão distantes da nossa possibilidade. O que eu poderia oferecer ao Rei do Universo? Como eu poderia me apresentar diante dele? O que eu poderia colocar diante dele? Nenhuma riqueza, nenhum trabalho, nenhuma atividade, nenhum tipo de vida moral pode se apresentar diante do Rei do Universo, cujos olhos são como fogo consumidor. Arrependam-se. O reino está próximo. É preciso reconhecer a nossa necessidade do Redentor, a nossa necessidade de Cristo, senão pereceremos. Discípulos são feitos a partir do momento em que reconhecemos que precisamos ser salvos. Preguem o reino e digam: é preciso submeter-se ao Rei. Arrependam-se. Mas este não é o rei humano, este não é o rei explorador, este não é o rei que se alegra com presentes de ouro, prata ou pedras preciosas. Este é um rei que vem para trazer libertação. Ele não está aqui nos ameaçando de morte. E pregar o Evangelho não é ameaçar as pessoas de ir para o inferno. Sim, esse é o destino que caminham, mas este não é o Evangelho. O Evangelho é libertação. Lucas 4, 18 a 21, o Senhor Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, leu o texto de Isaías que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como Cristo discipula a sua igreja, este Rei do universo não espera ouro, não espera prata, não espera que você possa dar nada a Ele. Ele simplesmente diz: arrependa-se, você não pode me agradar. Mas eu quero dizer que o ano de você agradar ao Senhor, o tempo de você ser recebido na presença dEle, o tempo da sua libertação está chegado. Hoje se cumpriu esta palavra. Hoje o acesso a Deus começa a ser oferecido aos homens. A reconciliação está disponível diante de nós. Cativos, cegos, oprimidos, pobres podem se apresentar diante do Senhor, porque agora eles têm um representante. Eu estou subindo, e quando eu subir, eu enviarei o Espírito, e Ele vai conduzir vocês a toda a verdade. A partir de agora, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Digam que o tempo se cumpriu.
Diga que o reino chegou, e o reino não chegou para a destruição dos homens. O Filho do Homem não veio para destruir, nem veio para julgar, ele veio para libertar. Proclame a chegada do Rei. Proclame que essa liberdade não está numa vida melhor, num governo melhor, num país melhor, que essa liberdade, que esta alegria, que a bênção da vida e de ser aceito diante do Senhor, esta bênção está em Jesus Cristo. Assim ele fez discípulos. Anuncie libertação. Pessoas presas nas drogas, as pessoas presas nos vícios, as pessoas presas na pornografia, no sexo, há pessoas presas na maldade, no crime, há pessoas presas pela inveja, pela mágoa, pela tristeza, há pessoas que estão presas pela inveja, pela dificuldade em alcançar os seus sonhos. Diga, vocês podem encontrar liberdade na pessoa de Jesus Cristo. Ofereça, o Rei deu liberdade. O Rei deu liberdade. A história Brasil e Portugal é cheia desses decretos. Alguns concedidos, outros tomados, mas agora estamos diante de alguém que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito está sobre você. E dessa forma, o Senhor Jesus faz seus discípulos. Nossa condição de discípulos se dá também em saber que este Rei que nos chama ao arrependimento, este Rei que proclama a libertação, também é aquele que trabalha e transforma a vida dos homens. Mateus 4, 18 a 19 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vou voltar mais adiante a esse texto, mas eu quero apenas chamar a atenção dos irmãos aqui. Este reino e este rei exerce a sua autoridade, o seu governo, não apenas chamando homens a si, não apenas rasgando cartas de prisão, não apenas dando alforria ou aceitando presentes do seu povo. Este rei governa a sua igreja transformando, mudando as pessoas, dando-lhes um sentido espiritual, dando-lhes um ministério eterno, dando-lhes uma visão do céu e da eternidade. E aqueles que cuidavam dos seus trabalhos comuns, das suas redes, da sua oficina, do seu automóvel, da sua mesa de escritório, passam a perceber que estas coisas são apenas instrumentos de alguma coisa muito maior: transformar pessoas, mudar corações, santificar, purificar, instruir, trazer sabedoria. Diante do Rei, reconhecemos que faltam-nos as condições necessárias para viver do modo que o agrada. No Brasil, quando foi dada a carta de libertação dos escravos, chamada ali Lei Áurea, muitos não sabiam mais o que fazer da vida. Durante toda a sua vida foram escravos. Durante toda a sua vida estiveram vinculados a alguém que lhes dizia o que fazer e que lhes dava de comer, por mais que essas pessoas pudessem fazer bem ou mal sobre as suas vidas. Hoje, nos tempos modernos, nós encontramos pessoas que estão dedicadas à profissão, ao trabalho, e passam toda a sua vida dedicadas ali ao empreendimento. Então chegam ao final da vida, a tão sonhada aposentadoria, o tão sonhado descanso, e agora não sabem o que fazer. Porque não há ninguém que lhes mande, não há ninguém que lhes dê orientação, ordem. São poucos que conseguem entender agora como podem viver livres. Mas esse não é o nosso Senhor. O nosso Senhor nos liberta e nos transforma. O nosso Senhor nos dá um novo coração, um novo propósito,
uma nova mente. Ele nos dá um ministério, uma obra para fazer. Nos apresenta um campo para trabalhar. O Senhor atua nos nossos relacionamentos, o Senhor restaura as nossas relações, Ele está presente, transformando pescadores em pescadores de homens. Não estamos apenas abrindo portas para formar um novo grupo social. Estamos no trabalho de transformação. Estamos no trabalho da formação de um novo homem que é segundo Jesus Cristo, que é semelhante a Jesus Cristo. Este homem é aquele que está sendo pregado entre as nações. O cristianismo se origina com Jesus. E a mensagem que Jesus pregou foi: arrependam-se. Hoje houve libertação nesta casa e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Mas como isso se dá? De que maneira é possível? De que maneira isso está estabelecido? Qual foi o método? Qual foi a ação de Jesus que levou e construiu todas essas coisas? Uma vez que estamos aqui envolvidos nisso, o que devemos fazer? De que maneira devemos trabalhar? O que está sendo colocado como método de Jesus para formar discípulos? Veja então, João, capítulo 1, os versos 38 e 39. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes. Aqui estamos falando, de João, eu perdi o texto aqui, que João Batista apontou a dois dos seus discípulos, que aquele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eles começaram a seguir Jesus. Eles viram alguma coisa interessante nele, então Jesus pergunta: o que vocês buscam? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, ou mestre, onde assistes? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Depois, esses mesmos discípulos voltam e encontram Natanael e dizem: achamos aquele que foi prometido, aquele que seria o rei, aquele que vem trazer libertação a Israel. E aí Natanael pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E a resposta foi: vem e vê. Acho muito curioso isso. Eles aprenderam com Jesus exatamente as mesmas palavras: vem e vê. Mas mais do que as mesmas palavras, Cristo faz o seu trabalho de chamar discípulos, apresentando-se a si mesmo. É na experiência pessoal com Jesus, é naquilo que Ele mostra na nossa vida diária, é aquilo que Ele mostra na nossa vida prática, que transformou Pedro, Tiago, João, Natanael em discípulos de Jesus. Venham ver. Convidem as pessoas. Venham ver. E é preciso então que, ao caminharmos com Jesus, as palavras dele estejam na nossa boca. O modo dele cuidar e atender as pessoas, aqueles que precisam, seja o nosso modo de cuidar e de atender as pessoas. É preciso mostrar com a nossa vida a transformação que estamos pregando. É preciso mostrar com as nossas atitudes o nosso arrependimento e a nossa liberdade. É preciso convidar as pessoas a nos conhecerem. É assim que Jesus fez discípulos. Venham ver. Apresentem-se. A luz de vocês precisa brilhar diante dos homens. É assim que Cristo governa o universo. Enquanto você caminha, enquanto você convive com as pessoas, a maneira como você reage às suas crises, a maneira como você trata e orienta os seus filhos, a maneira como você estabelece os projetos na vida, abram isso diante das pessoas. Isso é a obra de Cristo na sua vida. Isso é resultado da presença do Evangelho no seu dia a dia.
Mostre, é assim que Jesus faz discípulos. A pregação e o exemplo. Vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. É preciso ver Jesus. E Jesus só pode ser visto através do seu corpo, a igreja. Ninguém pode encontrar salvação sem ter visto a Jesus. E como Nicodemos perguntou, Senhor, como eu posso nascer de novo? Nós devemos perguntar, como nós podemos apresentar Jesus? Se você não souber a resposta, Jesus diz, como eu posso falar das coisas celestiais? Mas eu quero concluir fazendo uma pequena reflexão em Lucas capítulo 5, versos 1 a 10. Talvez o texto mais extenso, onde esta atividade de Jesus de fazer discípulos é descrita para nós. O texto de Mateus ele é muito simples. Jesus estava andando ali pelo mar, encontrou Pedro e seus irmãos e seus sócios trabalhando ali, limpando as redes, e disse, venham, eu vou fazer com vocês pescadores de homens. Mas Lucas conta essa história um pouquinho mais extensamente e nos dá um pouquinho mais de detalhes. Vamos ver? Foi assim que Jesus fez seus discípulos. Vem e vê. Vamos ver. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. 4 elementos que me chamam a atenção nesse texto sobre a transformação de Pedro em um discípulo. Se você seguir o texto de Lucas, você verá que Pedro já conhecia Jesus. Todos esses encontros ali registrados em João, o irmão de Pedro estava ali. Depois, Jesus foi hospedado ali na casa de Pedro. O texto do capítulo 4 de Lucas nos mostra isso. Então, eles não eram desconhecidos. De alguma forma, eles tiveram contatos, mas Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Esse é o texto que marca essa transformação. E essa transformação é feita de algumas formas num contato, numa relação com Jesus, que é uma relação que torna-se paradigmática, que torna-se exemplar para nós. A primeira questão que me chama aqui é que Jesus, para fazer de Pedro um discípulo, ou para que nós nos tornemos discípulos, venceu a barreira da atenção. Note, Pedro conhecia Jesus. Pedro estava hospedando Jesus, ao que parece. Ele sabia do poder de Jesus, sabia da capacidade de Jesus em ensinar, mas enquanto Jesus estava ensinando, o que Pedro estava fazendo? Lavando as redes. Ele estava ensinando a multidão, um monte de gente aglomerada. Pedro disse, no final da tarde eu converso com ele, mais tarde eu vou encontrá-lo mesmo, depois eu pergunto sobre o que ele ensinou.
Quem sabe uma outra hora, eu já ouvi bastante daquilo que Jesus falou, já está bem por hoje, deixa eu cuidar das minhas redes, porque eu preciso agora terminar o meu trabalho. Mas Jesus queria fazer de Pedro seu discípulo. E o que ele faz? Pedro, posso usar o seu barco? Leva um pouquinho para longe da praia. Pedro deve ter olhado para um lado, olhado para o outro, olhado para a rede e disse: tá bom, entra mestre. Não podia mais continuar o seu trabalho. Tudo que Pedro podia fazer era prestar atenção. Não tinha mais nada para fazer. Estava sentado lá no barco, Jesus ensinando a multidão e Pedro lá no camarote, ao lado de Jesus, com a única tarefa: escutar. Mas como é bom ouvir a doce voz do nosso Senhor. Mas saiba, esta é uma das primeiras dificuldades para fazer de alguém um discípulo: a atenção. Você fala com as pessoas, elas estão passando. Elas não querem parar, elas não querem te ouvir, elas não têm tempo. Você entrega uma leitura, ela até recebe de bom grado, mas aquilo vai ficar de um lado porque ela não está dando atenção a isso. De alguma forma você precisa chamar a atenção e dizer: vem aqui, venha comigo, escute o que eu tenho a dizer. Sem isso, ninguém poderá se tornar discípulo de Jesus. Aproxime-se das pessoas e garanta que elas vão prestar atenção em você. Escolha um bom tempo, tire-as das suas atividades, mostre para elas que o que você tem a dizer é importante, escolha um bom momento para que ela não se distraia com outras coisas, mas é preciso que a pessoa compreenda, é preciso que a pessoa escute o que você tem a dizer, para que ela possa se tornar um discípulo de Jesus. Quando Jesus terminou de fazer o seu ensino, ele lança o segundo desafio a Pedro. Diz: Pedro, vai um pouquinho mais para lá e joga a rede. Bom, enquanto estamos falando de religião, enquanto estamos falando de fé, enquanto estamos falando de coisas divinas, Jesus, já estamos aqui para ouvir, muito bom, uma palestra excelente o Senhor deu agora, mas de peixe eu entendo. E eu pesquei a noite inteira, e eu não pesquei nada. Não tem peixe, Senhor. Eu sei que o Senhor quer me ajudar, eu percebi que o Senhor está preocupado comigo, certo? Mas tem janta em casa, não se preocupe. Já pensou estudar de novo? Você dizer a um pescador onde pescar? Mas é o Rei do Universo que está falando, é o governador de todas as coisas que está falando. E de alguma forma, Pedro está sendo transformado por Jesus e disse: Senhor, não tem peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro não esperava coisa alguma daquela atitude. A única coisa que ele se dispôs a fazer foi obedecer. Não fazia sentido. Não ia acontecer nada. Talvez custasse um pouco do trabalho de Pedro, porque ele não tinha terminado de lavar as redes, mas já estava quase acabando. Mas o Senhor falou: e eu vou fazer. Não é possível tornar-se discípulo de Jesus sem obedecer. O trabalho, então, de evangelização, ao anunciar o Evangelho do Senhor, desafie as pessoas a tomarem uma decisão. Não as deixe à vontade. Não as deixe decidir o que fazer, quando fazer, a hora que fazer. Chame-as a tomar uma decisão. Este é o chamado do Senhor. Esta é a ordem de Cristo. Esta é a maneira que você tem que responder a esta mensagem que eu estou dizendo. O que é que você diz disso? Sim, a chance da pessoa dizer não é muito grande. A chance das pessoas dizer deixe para amanhã, te ouvirei sobre essas coisas, é muito grande. Quando Paulo estava pregando no Areópago, foi esta a reação daqueles que estavam ali, quando ele falou sobre Jesus e a ressurreição. Ele diz: no outro dia nós ouviremos isso. Mas quando o Senhor Jesus foi apresentado diante daquelas pessoas, Dionísio, o Areopagita e Dâmaris se converteram e buscaram o Senhor. Chame
a atenção das pessoas e apresente-lhes a ordem, o mandamento do Senhor. Arrependam-se, o reino está chegando. Esperem a resposta. Diante da pesca maravilhosa, diante daquele grande número de peixes, Pedro se dá conta que está diante do Rei do Universo. Senhor, isso não era possível. Não era esse o desejo do meu coração, não era essa a disposição da minha alma. Algo extraordinário está acontecendo e Pedro então se dá conta de que ele está muito distante daquele que está diante dele. E é curioso que muitas pessoas se afastam do Evangelho por temor. Eu não estou preparado e eu não darei conta desta vida. Eu sei que se eu seguir, eu vou ter que tomar decisões importantes na minha vida. Pedro reconhecia a santidade, a majestade do Senhor. E a sua disposição foi: Senhor, retira-te de mim. Eu sou pecador. Veja, Pedro está convencido da santidade e da glória de Jesus, mas a sua reação não é abraçar Jesus. Ele ainda não conhece a redenção. Ele só diz: Senhor, eu tenho que me esconder entre árvores, eu tenho que colocar folhas de figueira, eu tenho que sair e encontrar alguma forma de poder entregar ao Senhor algum presente. Eu quero encontrar alguma coisa valiosa que possa realmente agradar o Senhor. Mas então o Senhor Jesus diz: eu estou aqui para trazer libertação. Não tenha medo. Diga às pessoas: não tenha medo. Você tem acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Aquilo de errado e de mal que você fez foi retirado e foi pregado na cruz. E aquele escrito de dívida foi rasgado, porque o Senhor Jesus o rasgou. Venham, eu vou fazer de vocês, daqui por diante, você será um pescador de homens. E o último passo de Pedro foi, então, deixando os barcos e as redes, seguiu a Jesus. Então Pedro tornou-se um discípulo. Quando não era mais importante para ele lavar as redes, ou guardar os barcos, ou mesmo vender os peixes, tudo o que ele queria era aprender mais sobre Jesus, sobre a sua glória, sobre a sua redenção. Esta é a sua experiência. Foi esse Jesus que você conheceu e que você presta atenção. Afinal de contas, você está aqui, atento. A quem você obedece. Afinal de contas, você tem se dedicado a Ele, ao ministério. Alguém que você teme, que pede perdão diante dos seus pecados e reconhece que precisa de redenção. Alguém que te levou a negar a sua profissão, o seu trabalho, o seu caminho, o seu futuro, para poder servir e andar de acordo com o Evangelho. Chame as pessoas para fazer isso. Assim, Cristo tem, há 2000 anos, reunido seu exército. Não são anjos, nem milagres, nem portentos. Mas são pessoas que ouviram a voz de Jesus, obedeceram a essa voz, arrependeram-se e reconheceram os seus pecados, deixaram tudo e o seguiram. E então aprenderam quem é o seu mestre e quem é o seu Senhor. E nós também aprendamos e vivamos desta forma para a glória do nosso Senhor e do nosso Redentor. Amém. Amém.